Bom, pessoal, começamos então, o que nós pensamos? Vou falar um pouquinho sobre as novas funcionalidades, né? Eu e o Noel, falar um pouquinho das novas notícias, de algumas novidades, algumas informações que eu considero bem importantes, que ocorreram aí da nossa rede Integra e no Integra nas últimas semanas. Depois o Noel vai falar um pouquinho dos novos vídeos disponíveis, novas funcionalidades que estão também foram atualizadas do Integra, e na sequência nós abrimos então para fazer essa interação com os que estão aqui acompanhando. Tá? Primeira delas, né, Noel, acho que é algo que nos deixou muito feliz, é a nossa adesão e a expansão da rede Integra. Nós chegamos agora, nas últimas semanas, nós tivemos a adesão de mais 4 institutos federais, né? Mais 4 institutos federais aderiram à rede Integra. Éramos então 33, né? 33, e chegamos na última semana a 37 instituições da rede federal que passaram a fazer parte da rede Integra. Tivemos adesão então do Instituto Federal do Amapá, do Instituto Federal do Maranhão, o Instituto Federal de Brasília e o Instituto Federal Baiano, né? Então, esses 4 sejam muito bem-vindos aos novos institutos federais da rede Integra. E essa nova expansão, pessoal, é importante que seja ressaltado, né? Isso é algo bem importante, né? É uma ação da CETEC, né? A ação da CETEC que desencadeou essa nova fase de expansão da rede Integra, através do ofício 85 de 2024, que foi enviado para os institutos e instituições que não faziam da rede federal, que não faziam parte da rede Integra, e a partir deles tivemos a adesão dessas novas instituições. Instituto Federal do Amapá, Maranhão, Brasília e o IFE Baiano. Sejam todos muito bem-vindos à rede Integra. Algo que também ocorreu nas últimas semanas, né, que nós gostaríamos de ressaltar, é a instrução normativa de uso do portal Integra. Nós foi atualizado aqui para o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, uma instrução normativa. Depois o Noel vai mostrar para vocês ali aonde que nós podemos acessar tanto essas notícias quanto a essa instrução normativa, né, que cria e fala um pouquinho dos tipos de usuários, dos acessos e especialmente das responsabilidades dos usuários do Integra, do portal Integra. Essa é uma instrução normativa que foi criada aqui para o IFRS, mas é algo que certamente pode ser replicada e adequada para as outras instituições da rede que fazem parte, que passaram a utilizar o portal Integra na sua instituição. Então, nós divulgamos isso e eu acredito que seja bem importante, né? Porque sempre vem esse questionamento com uma certa frequência. Alguém tem aí uma instrução normativa, algo que eu possa utilizar? Então, foi atualizado essa instrução normativa aqui do IFRS, mas que certamente vai servir e pode ser utilizada nas outras instituições da rede federal. Bom, acredito que sejam essas as principais novidades das últimas semanas. Depois, na sequência, aí, o Noel vai falar um pouquinho, vai apresentar um pouco das novas funcionalidades, das atualizações que nós fizemos na rede Integra, falar um pouco das últimas newsletters, né, que nós tivemos publicadas na rede federal, da rede Integra, que traz justamente essas novidades da rede e as novidades especialmente do portal Integra. Noel, passo contigo, fica bem à vontade. Obrigado, Giroto. Então, assim, uma boa tarde, que bom tê-los aqui, né, tê-los presente nessa segunda reunião, né, nesse segundo bate-papo, para apresentar algumas das questões que a gente vem desenvolvendo ali, como o Giroto falou, né. Com relação à instrução normativa, eu gostaria de complementar um ponto que eu acho que é bastante importante, né. Às vezes, assim, quando a gente está recebendo um novo sistema, a gente não sabe muito bem o que ele faz, quais são os usuários, enfim, como a coisa funciona como um todo, né? E a instrução normativa, ela é um bom ponto de partida para tentar entender, para começar a entender qual é o papel do portal Integra. Ali a gente vai ter quais são os usuários, então, quem é que vai estar operando sobre a ferramenta, a gente vai ter um pouquinho de uma visão sobre o que cada um desses usuários pode realizar na plataforma, né? Então, desde a gestão de ativos de API, gestão de ambientes de inovação, enfim, é um conjunto de funcionalidades que a ferramenta fornece e tudo isso está descrito num documento, então acho que ele
cumpre um papel bastante interessante para isso, e ele regulamenta, normatiza uma questão que é fundamental para que o Portal Integra dê certo, que é a questão de atribuir responsabilidade. Quando a gente vai lá e coloca um ambiente de inovação, coloca uma tecnologia, coloca alguma informação e ela se torna pública por trás de um site institucional, há uma responsabilidade inerente a isso, né? Então, se alguém fizer alguma coisa que não deveria, a instituição ela deve ter procedimentos e orientações para guiar e normatizar esse acesso e responsabilizar no caso de alguma coisa indevida. Então, ela também cumpre esse papel, uma vez que ela define quem pode utilizar e o que esse grupo de pessoas pode fazer, ela também dá responsabilidade para que essas pessoas ajam da forma correta na hora de publicizar alguma informação relacionada ao portal. Então, assim, quem está começando e não sabe muito bem como utilizar, eu acho que é bastante importante se apropriar dessa normativa. E se tiver alguma dúvida, né, a gente está sempre aberto para qualquer esclarecimento, para, enfim, explicar desde a funcionalidade do papel, como a gente faz isso, como a gente faz aquilo. Então, essa é uma dessas iniciativas que a gente vem promovendo para que a gente consiga nos conectar a vocês, então que vocês consigam entender o que a gente está desenvolvendo da plataforma. Uma outra iniciativa são vídeos instrucionais que nós estamos desenvolvendo. Então, o Giroto acabou de comentar, né, sobre alguns vídeos que a gente está produzindo. E na newsletter número 3, a gente já divulgou alguns desses vídeos que foram produzidos. Outros foram produzidos, eles estão disponíveis através da videoteca ali do portal, mas em especial esses foram os 2 últimos que foram produzidos. Um está falando sobre assim, tipos de parceria, qual é o instrumento jurídico que eu devo utilizar para uma determinada natureza de projeto. Se vai ter contrapartida financeira ou não, como é que acontece a distribuição das responsabilidades, se dessa distribuição de responsabilidade a gente vai utilizar, vai ter alguma contrapartida financeira, por exemplo. Então é um vídeo orientativo que vai estar guiando, num primeiro momento, um proponente, por exemplo, de uma parceria para que ele saiba, enfim, que tipo qual é o processo que ele deve seguir, qual é, por exemplo, no final das contas, qual é a instrução normativa que vai orientar a execução deste projeto. Então é um vídeo que vai estar falando um pouquinho sobre, não do IFRS, mas vinculado ao marco legal, às ações relacionadas a projetos de PDI, tá? Então não é específico do IFRS, a gente não entra na questão da nossa regulamentação interna, mas do instrumento jurídico, não o instrumento normativo que orienta determinados tipos de projetos. Então é importante daqui a pouco vocês se apropriarem, porque a gente está fazendo isso pensando não para o IFRS, mas pensando para a rede como um todo. Porque uma das grandes dificuldades, né, uma das grandes frustrações quando a gente começa um projeto e propõe um projeto é a gente escrever o documento errado, ou teve algum problema no nosso plano de trabalho, ou teve algum documento, algum parecer que não foi encaminhado da forma correta, e o quanto antes a gente tiver essa informação, melhor vai ser o nosso foco, né, que é no desenvolvimento do projeto e não na parte burocrática, que também é necessária, mas que não é o objeto, não é a ação finalística que a gente está envolvido. Então esse vídeo ele tenta orientar essas ações. Um outro vídeo que a gente divulgou na newsletter 3 está relacionado e é algo que eu vou estar falando agora com vocês, que é algo relacionado aos ambientes de inovação. Então eu vou estar falando aqui de algumas funcionalidades, de como as coisas funcionam relacionadas a ambientes de inovação, ao cadastro, o que significa cada um dos campos que a gente preenche. Na newsletter isso é explorado de uma forma bastante rápida, mas quando a gente acessa o vídeo, a gente tentou fazer de uma forma bastante ilustrativa, bastante detalhada, que vai estar orientando qual é o impacto de colocar um determinado tipo de laboratório dentro do sistema, onde que ele vai aparecer, como ele vai aparecer. Então esses vídeos eles tentam orientar o usuário final para que ele saiba o efeito de colocar determinada informação em determinado lugar. Então este é um vídeo também que eu gostaria de destacar para vocês. Eu vou começar o compartilhamento e vou falar um pouquinho dessas funcionalidades, como o Giroto falou. Depois disso, eu acho que a gente pode abrir para dúvidas, questionamentos, e uma coisa assim que eu gostaria muito, assim, nós da equipe gostaríamos muito, em algum momento falar assim, eu preciso disso, eu preciso daquilo, que tipo de funcionalidade eu estou sentindo falta na plataforma para que a gente consiga desenvolvê-la e que ela vá ao encontro das necessidades de vocês, né? O Portal Integra ele não é para ser uma vitrine, a finalidade dele não é simplesmente apresentar o que a gente faz, mas gerenciar
as ações relacionadas à inovação e empreendedorismo. E quando a gente entende isso, né, entende que a gente tem uma ferramenta de gestão, assim como a gente tem uma ferramenta de gestão acadêmica para gerenciar, por exemplo, as nossas aulas, os nossos diários de classe em sala de aula, a gente pensa que o Portal Integra também é uma ferramenta para gerenciar os nossos projetos de inovação e empreendedorismo. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente deixa de ter apenas uma vitrine, que é importante, até então muitas instituições não tinham, mas mais do que isso, né, a gestão daquilo que vai gerar a vitrine. A vitrine não é o fim, ela é o meio. E a gestão da inovação que a gente visualiza com o Portal Integra é justamente isso, né? Como é que a gente gerencia os nossos processos de inovação, fugindo de planilhas, fugindo de Trello, fugindo de ferramentas que a gente não tem propriedade sobre e que os conceitos que a gente desenvolve, eles se correlacionam, tá? Então, inicialmente, a gente vai estar falando um pouquinho, que é uma das funcionalidades e também está refletida no vídeo, sobre ambientes de inovação e laboratórios. Isso foi descrito na newsletter 2, né, o que isso significa, e algumas modificações que são importantes, principalmente para aquelas instituições que já têm o Portal Integra há mais tempo. Então, quando a gente acessa aqui o ambiente de inovação do portal, a gente vai ter aqui algumas classificações: incubadoras, makers, coworking, parque, polo. Essas classificações que nós temos aqui são exatamente as mesmas da portaria 299, quando nós discriminamos e definimos, por exemplo, quantos ambientes promotores de inovação a gente tem, quantos habitats de inovação a gente tem, e a classificação do que é um ambiente, o que é um habitat, a mesma classificação que é utilizada para prestação de contas na portaria 299, que foi uma portaria amplamente discutida dentro do ForProEx, do ForPog, entre os gestores de pesquisa e de extensão para atender um acórdão do TCU. Então, o resultado dessa longa discussão foi essa portaria e, por consequência, para que a gente consiga viabilizar aquilo que foi amplamente discutido com as comunidades, que a gente consiga traduzir isso dentro do Portal Integra através dessas, por exemplo, mesmas classificações. E também falar um pouquinho sobre os laboratórios, que daí são laboratórios de pesquisa, laboratórios de ensino, que hoje a gente pode ter cadastrado aqui para que a gente consiga ter acesso a essa informação de uma forma bastante simplificada. Então, eu me autentiquei aqui como administrador, e como administrador ele abre uma série de funcionalidades aqui, uma série de a gestão dos dados sobre a plataforma. O que eu vou estar falando hoje, agora nesse primeiro momento, é a gestão dos laboratórios. Na gestão dos laboratórios, quando a gente acessa aqui, a gente tem algumas informações. Eu vou discutir algumas questões que são mais que geram uma consequência na apresentação e que eu acho que é importante a gente ter essa visão como um todo. Então, tudo que a gente tem dentro do Portal Integra é uma infraestrutura, é um espaço que a gente, enfim, executa algumas ações, principalmente quando a gente pensa nessas questões de inovação e empreendedorismo. Então, aqui a gente tem algumas classificações: incubadora, makers, Fab Labs, coworking, empresas júnior, spin-off, parque tecnológico, cidade inteligente, distrito polo de inovação. Isso aqui que a gente está falando daqui, ó, são categorias de ambientes promotores de inovação. Esses aqui. E esses aqui são os habitats de inovação. A gente pegou as mesmas, que nem eu comentei, nós pegamos as mesmas categorias e os subtipos que estão descritos na portaria e colocamos aqui para que quando a gente preste contas lá no extrator, por exemplo, a gente consiga prestar contas dentro da categoria, dentro da sua classificação correta. Quando a gente define, por exemplo, aqui um espaço maker, a gente vai poder definir aqui o campus, a gente pode definir se ele vai estar vinculado a alguma unidade, não necessariamente ao campus. Daqui a pouco a gente tem um espaço maker vinculado a uma diferente unidade, lá um campus avançado, ou a própria reitoria. Então a gente consegue vincular, né, esse espaço a esse local. Aqui a gente tem o logotipo, né, para captura. Isso aqui é super importante, pessoal, até para normalizar, né? Às vezes a gente coloca o logotipo de uma forma, coloca o logotipo de outra forma, às vezes na vertical, na horizontal, retrato. E quando a gente apresenta isso, fica uma salada de frutas. Então, vocês, enquanto gestores, é interessante vocês orientarem para quem for prestar essa informação que preste tudo da mesma forma, para que a gente tenha uma normalização das imagens na parte pública. Então aqui está uma sugestão que nós colocamos, uma resolução de 4:3 para a apresentação desse tipo de imagem dentro dessa formatação. E aqui se
esse ambiente já, por exemplo, tem um projeto na fundação que realiza a prestação de serviços, está credenciado na lei de informática, isso que é super importante também, né, na prestação de contas lá do CAT, que depois a gente vai estar falando, ou na lei do bem. Então tem as orientações aqui e, havendo esse cadastro prévio do laboratório, a gente já consegue marcar aqui e isso se torna público depois na hora da apresentação dos resultados e também na hora de recuperar as informações. Aqui tem duas questões importantes. A gente tem o campo aqui, servidor responsável ou e-mail para contato. Isso aqui é uma coisa que mudou e é uma das novas funcionalidades e que eu acho que é bastante importante. Antes, para que alguém tivesse acesso na parte administrativa a laboratórios, a pessoa ela precisava ter, o administrador, ele precisava pegar, por exemplo, aqui, achar um usuário, deixa eu pegar aqui o meu usuário, por exemplo, e dar permissão de laboratório. Quando ele faz essa ação, até então acontecia, o Rodrigo, se ele estivesse vinculado à reitoria, ele poderia gerenciar e alterar todos os laboratórios do IFRS como um todo, ou da sua instituição como um todo. Quando nós restringíamos ao campus específico, o Rodrigo ele poderia gerenciar qualquer laboratório do campus Canoas, não, independente se ele coordenava ou não esse laboratório, o que é mais do que o necessário. Ele não precisaria eu como gestor do ambiente, eu não precisaria operar ou ter acesso a alterar o dado de um outro laboratório que não me compete. A alteração que nós fizemos a gente não precisa mais fazer esse cadastro. Nós, como administradores do laboratório, nós cadastramos um espaço, e pode ser uma informação bastante simplificada, e na hora desse cadastro, quando a gente vincula aqui o nome da pessoa, automaticamente ela vai ter a permissão para poder editar esse laboratório. Esse laboratório que está sendo criado ou que já foi criado. Ou daqui a pouco não é o e-mail não necessariamente é um servidor, mas a gente quer vincular um e-mail em particular. Então, quando a gente vem aqui e coloca habitats, por exemplo, @ifrs, a gente garante que este usuário vai poder editar o laboratório. Então, a gente cria inicialmente o laboratório, o gestor cria o laboratório e atribui para terceiros, para o coordenador, e a partir desse momento, enquanto ele estiver vinculado nesses dois campos, ele vai poder fazer a alteração da informação. O que a gente quer? Que esse laboratório ele fique sempre atualizado e que somente as pessoas que vocês, como administradores, atribuírem como responsáveis, somente elas consigam alterar essas informações. Tá? Então, isso aqui é uma informação importante que hoje era um gargalo e que hoje eu acho que a gente tem isso resolvido de uma forma um pouquinho mais simplificada. Depois a gente tem a vinculação da equipe, né? Então aqui a gente consegue saber quais são as pessoas que vão estar vinculadas a esse espaço, quem está atuando nesse laboratório, nesse ambiente maker. Então a equipe de servidores que já vai estar associado, por óbvio, ao currículo da pessoa, né? Quando a gente acessa o laboratório, a gente vai conseguir verificar quais são os servidores associados. Aqui tem uma questão importante também relacionada ao laboratório vinculado. O que a gente pensou aqui? Geralmente, algumas instituições possuem uma incubadora e núcleos incubadores, por exemplo. Existe uma hierarquia de infraestrutura para atender um objetivo. E aí a gente consegue mapear toda essa arquitetura. Então, se a gente tem a incubadora do IFRS e algumas unidades do IFRS possuem um núcleo incubador, a gente consegue fazer essa associação. E aí, toda essa árvore, né, toda essa hierarquia desta infraestrutura, ela pode ser gerenciada aqui, que é algo que depois eu vou estar mostrando para vocês, não hoje em detalhes, mas logo em seguida a respeito da gestão, por exemplo, de incubadoras. Então, a gente consegue fazer essa correlação, mostrando uma hierarquia desses espaços. Se esse laboratório veio de algum fomento externo, porque isso aqui é importantíssimo, né? Os ambientes makers lá, o IF Maker, foi uma iniciativa fomentada pela CETEC, que desenvolveu vários dos espaços das nossas instituições. É difícil a gente saber, né, na rede federal, quais foram os laboratórios criados, né? Talvez tenha um PDF, tenha uma planilha, ou mesmo vocês, na instituição de vocês, conseguirem identificar qual foi a origem do fomento que gerou um determinado espaço. Aqui a gente consegue identificar isso.
Fomentos agora, como por exemplo do FINEP, que vão estar fomentando infraestrutura, a possibilidade de estruturar melhor os nossos ambientes, a gente vai poder vincular que determinado edital gerou determinado fomento, e gerou determinado ambiente. E depois a gente consegue, inclusive, saber o que esse ambiente, a aplicação desses ambientes na gestão de relacionamento, que é o segundo momento que a gente pode vir a vincular. O que é algo que até então, pelo menos nós, no IFRS, não tínhamos a gestão disso. Isso é, o que esse fomento gerou de impacto na sociedade, passando pelas entregas parciais. Hoje a gente consegue fazer porque está tudo dentro de uma base. E é aí que eu reforço. Estamos falando da gestão da inovação, do fomento, das ações, da infraestrutura que nós ou criamos, ou desenvolvemos, ou foi construída a partir de um fomento, e o que essa infraestrutura, em colaboração com as competências dos nossos servidores, elas geraram para a sociedade, que é a parte do relacionamento, que é como a gente finaliza todo esse ciclo. E tudo isso está conectado. O URL da rede social, se tem um Instagram, alguma rede social, o URL do laboratório, a agenda do laboratório. Então, a gente consegue vincular, né, e apresentar de uma forma mais clara, né, algo que daqui a pouco eu vou estar falando, que é a gestão do uso. Aqui os serviços utilizados, diferente de um sistema de almoxarifado, de patrimônio, que a gente vai querer saber quantos estabilizadores, que são os equipamentos, aqui a gente vai muito além disso, né? A gente quer saber o que esse espaço pode entregar para a sociedade, o que esse espaço pode ser, como ele pode ser útil para a execução de um determinado projeto. Então, que tipo de serviços são executados nesse espaço, quais são os equipamentos que nele possuem, ou algum software especialista que é diferente, sei lá, um software que só existe em determinado laboratório, aqui a gente pode discriminar e acompanhar. Aqui tem algumas questões interessantes, se a gente vier aqui e colocar aqui impressora 3D, por exemplo, enfim, enumerar os equipamentos do laboratório, depois na gestão do uso desse laboratório, a gente vai conseguir, inclusive, saber qual é o insumo mais utilizado, qual é o equipamento que foi mais utilizado, então a gente consegue entender um pouquinho melhor e acompanhar como esse ambiente tem sido utilizado pela instituição de uma forma direta, de uma forma simples. Então, já vou mostrar a consequência disso. Então, essa informação ela é gerenciada inicialmente pelo administrador. Hoje, o administrador de laboratórios da instituição consegue delegar para qualquer servidor. Então, basta simplesmente colocar o nome aqui do servidor e aí ele vai conseguir gerenciar. Depois disso, a gente vai acessar. Deixa eu entrar aqui, deixa eu pegar e vincular um aqui, por exemplo, só para testar aqui. Estou em produção, não deveria fazer isso em produção, mas é só temporariamente. Então vou colocar aqui, por exemplo, rede integra @ifrs edu br. Então, daquela forma que eu havia comentado, que é uma das novas funcionalidades, alterei aqui para a rede integra, e quando eu acesso o dado desse laboratório, pelo fato de eu estar autenticado com a rede integra, vai aparecer esse botãozinho azul. Então, esse botãozinho azul na parte pública, quando eu acesso aqui e eu vou no laboratório e acesso o meu laboratório, que eu tenho responsabilidade, o usuário que está autenticado, aparece esse botãozinho azul. E com esse botãozinho azul eu tenho aquela parte de edição. Então, isso aqui é uma questão importante, a gente consegue delegar, isso torna muito mais simplificado. Deixa eu reverter a alteração aqui, só para mostrar. Opa, deixa eu voltar aqui que eu tinha antes. E aí, agora, pelo fato de eu não ser mais aquele responsável, não vai aparecer mais para mim aquele botão. Então, não aparece mais para mim aquele botão específico. Então, isso aqui é uma questão bastante importante que a gente simplifica. Uma outra questão que a gente tem aqui, também com relação aos ambientes de inovação, e foi promovida ali na newsletter, na utilização de um ambiente maker, a gente tem que, eu acho que é importante para a instituição entender o que esse ambiente tem produzido, né? O que ele tem, como ele tem gerenciado o uso desse espaço. Por exemplo, chega no espaço maker, chega lá uma pessoa, uma equipe, uma turma, e quer utilizar aquele espaço para fazer algum exercício. Antes, vários dos nossos laboratórios eram planilhas, eram documentos à parte. Hoje a gente consegue simplesmente deixar o computador aberto ali dentro do laboratório, a pessoa sem precisar se autenticar, até deixa eu sair daqui da parte pública, estou não autenticado,
Então, venho aqui no Ambiente Maker e aparece o botãozinho aqui, ó, utilizar ou agendar. Então, com isso aqui, a gente consegue vir aqui e cadastrar. Ó, e olha, apesar do formulário ser longo, vocês, como coordenadores, vão definir somente 2 campos são obrigatórios, nome do usuário e descrição. Mas aqui, por orientação de vocês vão poder, da pessoa que está preenchendo, colocar o nome, o CPF, o CNPJ, depois a gente vai mostrar quando é que foi utilizado, se é um grupo, e aí falar o número, a quantidade de pessoas que estão participando dessa ação, se é público interno, se é público externo, o nome do projeto, se é ensino, pesquisa, extensão, inscrição, os equipamentos. Então, aquele equipamento que eu havia descrito antes, lá na parte descritiva da funcionalidade, a gente consegue vir aqui colocar esses equipamentos para a gente saber que tipo de material está sendo utilizado nessa ação e que tipo de insumo vai ser consumido. Então, ele vai utilizar lá um determinado polímero, um determinado equipamento, vai utilizar o filamento, enfim, a gente consegue aqui mapear e entender como isso funciona. Quando acontece este registro e alguém clica nesse botãozinho aqui no final de salvar, o que vai acontecer? O responsável pelo laboratório, aqui o Terrimar, ele vai receber um e-mail dizendo, ó, teve uso do espaço. Se esse agendamento é no futuro, então estou agendando lá para o dia 13 de setembro. O Terrimar vai receber um e-mail dizendo, ó, fulano, a pessoa que se identificou aqui, ela está pedindo para utilizar esse laboratório em determinada data, e aí o Terrimar vai poder dizer se é possível ou não esse agendamento. Já vem um linkzinho na agenda do Google lá, no calendário, que você pode clicar naquela agenda, já adicionar o evento que vai ser utilizado. Então tem toda essa programação de uso do laboratório, dependendo das informações que são colocadas aqui. Essas informações, elas são utilizadas, é importante porque elas são utilizadas para a gestão do espaço. O que a gente consegue com isso? Tudo isso aqui que vocês estão vendo é operacional, né? O dia a dia. É a gente gerenciando o dado de um laboratório, ou de um ambiente maker, ou de qualquer um deles, e permitindo que os nossos usuários, né, os usuários desses espaços, vão lá e registrem o fato, registrem que estão utilizando aquela informação. Essa é uma coisa. Outra coisa é, como é que a gente está utilizando esses espaços? E para isso a gente tem, e todos vocês têm, o Metabase. O Metabase é uma plataforma analítica, onde a gente tem todos os dados do Portal Integra agrupados, agregados, para que façam sentido. Então, quando a gente quer entender um pouquinho do uso dos nossos espaços, da instituição, por exemplo, quantos ambientes makers a gente tem, incubadoras, coworking, quantos foram criados ao longo do ano, a taxa de criação. Então, os dados gerais por campus, por unidade, a gente tem aqui. Tá, eu quero saber como é que eles estão sendo usados, né? Então, quantas pessoas passaram pelos nossos espaços, o que cada uma dessas pessoas utilizou, como é que é esse processo. Eu quero saber por um determinado campus, deixa eu filtrar aqui pelo Campus Caxias. Então, o coordenador do Campus Caxias, ele vai ter toda a visão do uso agregada, sem precisar ficar consolidando informação. Então, ele vai saber, ó, que ao todo, ao longo do período que depois eu vou estar mostrando ali, teve 418 registros de uso. Então, em Caxias do Sul, só nesse campus, 3 estão utilizando essas informações. Aqui são os ambientes, ó, um tá utilizando mais, que é o ambiente de fabricação. A gente tem exatamente aqui, ó, discriminado, né, o que está sendo usado, os equipamentos utilizados, os insumos que foram consumidos, e tudo isso aqui, ó, se eu vier aqui e clicar nesse botãozinho, eu consigo baixar um Excel para que eu tenha um dado consolidado, já está aqui. Mas se eu quiser ainda fazer o meu tratamento, eu consigo, como coordenador desse espaço, gerenciar, exportar esses dados para que a gente tenha uma propriedade melhor de entender melhor, fazer as correlações que a gente achar pertinente. Então a gente consegue vir aqui e baixar esses laboratórios. E em um outro momento eu vou falar dessa questão aqui da gestão de incubadoras, que também está vinculada aos ambientes de inovação, mas é uma outra informação também que o Portal Integra viabiliza, que é tanto a gestão de empreendimentos, quanto a gestão dos incubados dos programas de ambiente de incubação vinculado ao modelo CETA. Tá? Mas essa daí é uma fala para um segundo momento.
Tá? Então, assim, uma das funcionalidades que a gente divulgou na newsletter, e como eu comentei, está descrita também no vídeo, é essa questão aqui dos ambientes de laboratório, do registro dos usos e tudo mais. Uma outra funcionalidade nova também, que foi desenvolvida, que eu acho que é bastante interessante, é a central de notificações. Isso também foi divulgado na newsletter 3, nessa divulgação, e ela aparece aqui, uma vez autenticada, aparece esse númerozinho, que é o número de notificações que a gente pode estar recebendo. Antes a gente recebia por e-mail, tá? E ficava tudo lá no nosso e-mail, e às vezes a gente se perdia e nem olhava aquilo que estava acontecendo. Tá? E agora vocês podem dizer, eu quero gerenciar isso no Portal Integra, ou eu quero... eu não quero mais receber e-mail disso. Quando eu quiser acessar, eu acesso o Portal Integra, ou eu quero receber e-mail, quero acessar no Portal Integra. Então, cada usuário tem condição de falar a forma na qual ele quer saber o que acontece vinculado ao perfil dele dentro da plataforma. Então, a gente tem aqui as mensagens que são enviadas, eu já vou falar sobre essas mensagens, as notificações, mas a grande questão é essa questão aqui relacionada a preferências de e-mail. Tá? Então, o que são as preferências de e-mail? Significa, talvez alguns desses gatilhos que acontecem dentro da plataforma, eu não vou recebendo na minha conta de e-mail. Vai estar sempre dentro da central de notificação, mas ela não vai chegar na conta de e-mail se vocês assim marcarem. Então, quando vocês se autenticam, vocês vão ter, e aqui eu tenho, nem todos vão ter todas essas opções, depende do perfil da pessoa. Então, tem questões aqui que vocês vão poder falar, eu não quero receber e-mail, eu quero, e aí vai do gosto de vocês. Eu vou falar rapidinho sobre o que é cada uma desses itens, porque eles são os gatilhos que acontecem dentro da plataforma. Por exemplo, alguém vai lá, acessa o perfil de vocês, o laboratório, e naquele formulário público preenche o formulário de contato. Vai o e-mail para vocês e pode ir também aliás, vai o e-mail para vocês e para o departamento responsável, ali pelo setor responsável pela informação. Caso vocês não queiram receber no e-mail, só desmarcar aqui. Caso vocês queiram, marcar aqui. NITs, em geral são os NITs. Quando alguém vai lá e cadastra uma nova tecnologia, uma patente, um programa de computador, o NIT recebe um e-mail se estiver marcado aqui. Então, toda vez que alguém cria uma nova tecnologia, aqui a gente diz, eu quero ou não quero receber um e-mail quando alguém criou uma nova tecnologia. Então, esse é o gatilho. É a criação de uma nova que até então não existe. O NIT não quer mais receber, ou alguém vinculado ao perfil de NIT, não quer mais receber mensagens que toda terça-feira o sistema vai lá na RPI, baixa a revista, processa, verifica se para algum processo da instituição há um despacho, calcula alguma programação, alguma obrigação e manda e-mail para as partes. Então, se dessa programação, dessa análise feita pelo Portal Integra, vocês não quiserem receber e-mail, é só pagar aqui. Do processamento de despachos do INPI, isso é ir lá na revista, ler e dizer, ó, processei a revista e achei tantos processos, a gente desmarca isso daqui. Produto técnico-tecnológico é muito parecido com nova tecnologia. Então, isso aqui eu vou estar falando logo em seguida o que é e para que serve. Mas, também, se o gestor de PTTs não quiser receber um e-mail quando é criado um novo PTT, aí ele desmarca. Quando alguém cria um edital, cadastra um edital de fomento externo lá no Integra, o gestor dos fomentos ele vai receber um e-mail dizendo, ó, o Rodrigo cadastrou um edital. Daí o gestor vai olhar, vai verificar se aquilo procede e publica ou não aquele edital de fomento. Então, esse daqui é o gatilho para que esse gestor dos fomentos dentro do portal, né, os editais de fomentos externos, ele vai incluir dentro daqueles editais que vão ser recomendados para os servidores. Aqui, sincronização de fomentos. Hoje o Portal Integra, ele vai lá na CNI, lá na Câmara Nacional de Indústria e no PROSAS, pega todos os editais dele e faz isso, acho que uma vez por semana, e salva localmente. Então, a gente tem para os gestores de fomento, tem um processo de sincronização de fomentos que notifica esses gestores, dizendo, ó, a gente conseguiu importar mais 20 editais, ou tem mais 50. E aí o gestor ele só vai dizer, ó, aprova ou não aprova na hora de recomendar. Então, essa sincronização dos editais de fomento também acontece através desse gatilho. Notificação de fomento. Então, ó, tem um edital que fala sobre inovação. Eu trabalho com inovação, então vai vir o edital para minha conta. Se eu não quiser mais receber esse edital de inovação, eu só venho aqui e marco que eu não quero receber. Oferta de prestação de serviços. Se um servidor ele, se voluntaria a prestar serviços, alguém vai
institucionalmente dizer aprova ou não aprova. Então, esse responsável institucional por aprovar, ele vai dizer se quer receber essa mensagem ou não por e-mail. Se alguém vai lá e cria uma nova parceria, hoje o nosso escritório de projetos, ele é notificado toda vez que alguém vai lá, que algum servidor vai lá e diz, eu quero fazer um projeto com a empresa X, ou com a escola Y. Então, se o nosso gestor, no nosso caso escritório de projetos, pode ser agência, pode ser departamento de convênios, alguém da extensão, então toda vez que alguém cria isso, cria uma nova parceria, um novo relacionamento, a gente consegue dizer se a gente quer ou não quer receber. Mudança de etapa, isso no controle do processo, né? Dizendo, isso aqui está na procuradoria, está no campus, está aguardando assinaturas. Então, toda etapa, o ciclo de vida, a gente consegue gerar gatilhos para que as partes, elas digam, eu quero saber que mudou. Então, se eu comecei um projeto, eu quero saber que o convênio já passou para a fase lá, já foi, sei lá, para a procuradoria, eu posso ser notificado ou posso acompanhar pelo Integra. Toda vez que alguém vai lá e salva a parceria, então a gente pode fazer com que todas as pessoas envolvidas com aquela parceria, né, recebam notificação. Alguém vai lá e escreve um comentário na parceria dizendo, terminei tal coisa, revisa as metas, a meta 2 do plano de trabalho. Então a gente pode, a gente manda notificação para que todos os envolvidos com aquele relacionamento saibam o que está acontecendo. Encerramento de parceria, 30 dias para encerrar uma parceria, e é 60 dias, 30 dias, ou parceria vencida, a gente quer notificar as partes para que a gente não perca os prazos. Então, se tiver que fazer um aditivo, aqui a gente consegue notificar. A gente tem um plano de trabalho, o plano de trabalho tem datas, tem um cronograma, que foi previsto lá quando a gente estava começando o projeto. Cronograma, quando chega uma determinada data, o sistema manda uma notificação dizendo, a atividade do plano de trabalho da parceria X vai começar hoje. Então, a gente tem todo esse acompanhamento da gestão do portfólio, né? Tá aqui. Desembolso da parceria. Então, a gente cadastra uma parceria. E nessa parceria, há uma contrapartida financeira. Alguém vai botar dinheiro no projeto. E ele vai botar R$1.000 esse ano, R$1.000 ano que vem. E aí eu faço o agendamento, né? Eu tenho uma programação de desembolso para R$1.000 o ano que vem. Quando chegar na data prevista, o sistema vai começar a mandar e-mail para que eu faça a verificação se efetivamente foi feito aquele desembolso, né? Se o parceiro lá, ou os parceiros fizeram um aporte financeiro que foi combinado. Então, a gente tem essa notificação. E uso e agendamento do laboratório, aquela questão ali que eu havia comentado, né? Estou no espaço Maker e eu quero registrar que eu estou utilizando esse espaço, eu posso receber e-mail ou não. Então, assim, esses aqui são gatilhos que o Portal Integra, ele observa quando alguma coisa acontece e avisa as partes sobre isso. Não tem muito e-mail, aqui vocês controlam tudo aquilo que vocês querem receber ou não. Independente de marcarem aqui, todas as informações estão aqui, não quero mais saber disso, marco como lido, isso aqui não me interessa, venho aqui e posso excluir. Então eu vou poder ir limpando, né, o meu backlog de informações à medida da necessidade. Então a gente consegue acompanhar de uma forma mais centralizada, né, por isso que é uma central de notificações, tudo que a gente tem trabalhado. E a última coisa que eu gostaria de apresentar para vocês, que isso aqui é uma novidade também, é aqui a questão dos produtos técnicos e tecnológicos. Várias instituições de vocês possuem os mestrados profissionais. Nos mestrados profissionais, uma obrigatoriedade é desenvolver um produto educacional, um produto técnico, chamado produto técnico tecnológico. Muitos desses produtos técnicos e tecnológicos têm potencial de proteção, nem todos têm. Aqui a gente consegue fazer, e inclusive uma exigência da CAPES, né, o portfólio institucional dos produtos gerados pela pós-graduação da instituição. O IFRS antes tinha uma dificuldade grande assim, de gerenciar os produtos dos nossos mestrados, por exemplo. Era algo que era relativamente complicado. A gente tem o nosso repositório, mas a gente não tem essa informação centralizada. E aí veio uma demanda do grupo central lá do Prof. EPT, que, enfim, é um mestrado profissional bastante relevante dentro da nossa rede, e eles falaram, a CAPES está nos cobrando, um dos apontamentos mais sérios que a gente teve é que a gente não tem um repositório institucional, ainda mais quando a gente está falando de mestrado em rede, e aí a gente, atendendo essa demanda de ter um repositório centralizado, que vai estar vinculado ao programa de pós-graduação, então aqui a gente consegue dizer, isso aqui está vinculado ao programa X, ao mestrado tal, ao programa de mestrado tal, XYZ e toda a descrição,
Então, a gente consegue trabalhar e vincular os programas, a gente consegue vincular aqui também ao repositório institucional, ao DaySpace, lá se eu coloco aqui uma dissertação, um artigo, então eu consigo conectar esse produto tecnológico que está vinculado a essa dissertação, a esse artigo, a esses documentos produzidos que estão lá no repositório, mas a vitrine, a apresentação desses dados, ela se encontra centralizada no portal Integra e, por consequência, lá na rede Integra. E aqui eu vou entrar como administrador, por exemplo, e eu consigo, como administrador, vir aqui e dizer, esse aqui é um produto técnico-tecnológico. Mas se eu, como administrador, ou como gestor de PTT e gestor da vitrine tecnológica, eu posso daqui a pouco, e aqui vocês notem, né, não está aparecendo aqui os dados de propriedade intelectual. E uma dificuldade muito grande dos NITs, por exemplo, é fazer um mapeamento de produtos que tenham potencial de proteção. Hoje, vocês vão ter todo um arcabouço de produtos produzidos pela pós-graduação, e o NIT, simplesmente vindo aqui, ele vai poder dizer, isso aqui tem um potencial de proteção, então isso aqui pode virar uma patente, pode virar, e já fazer toda a gestão integrada. Então, a gente pode pegar um produto técnico-tecnológico que cumpre um papel principalmente social, que a gente tem, geralmente, o modelo de licenciamento é Creative Commons, né, licença aberta, e daqui a pouco não, antes de dar publicidade a esse PTT, eu consigo já intervir o NIT e verificar que há uma possibilidade de virar uma patente, virar uma patente de invenção, MU, enfim, seja qual a necessidade. Então a gente consegue correlacionar, a gente consegue fazer aqui, né, deixa eu voltar aqui na questão anterior, a gente consegue pegar uma determinado produto produzido no mestrado e avaliar se isso não pode ser protegido. Isso daí já entra para a categoria lá do NIT. Mas as duas coisas, elas coexistem. Na parte de tecnologia, nós temos aqui a vitrine tecnológica, que aparece as patentes, programas de computador, desenho industrial, marca e tudo mais, e a gente tem os produtos originados dos cursos, dos programas de pós-graduação. E na parte administrativa, a gente tem as mesmas coisas. Só um minutinho. E aqui a gente tem as mesmas coisas, né? A gente tem um menu aqui de produtos técnicos e tecnológicos na parte administrativa, que não mistura, então quem tem esses dados aqui dos produtos técnicos e tecnológicos é o pessoal dos programas de pós-graduação, e a gente tem a gestão das tecnologias, que em geral quem tem a propriedade sobre gerenciar esses dados é o NIT. Então a gente são mundos diferentes, mas que coexistem por uma mesma finalidade. Então essa é mais uma funcionalidade que a gente tem desenvolvido para resolver um problema. E uma outra questão também que o Eduardo comentou logo no início, né, é a questão lá das notícias. Isso aqui também é importante, pessoal, só para finalizar aqui, para a gente ficar dentro do horário, né? Toda vez que vocês vierem aqui no portal Integra, dentro da parte de notícias, e cadastrarem uma notícia sobre um determinado tema, a partir provavelmente da semana que vem, essas notícias elas vão estar sendo sincronizadas com a rede Integra. Então, na capa da rede Integra, lá do MEC, as notícias que vocês publicarem sobre inovação e empreendedorismo, elas já estão sendo sincronizadas, isso já existe hoje aqui, quando acessa a parte institucional dentro da vitrine, já aparece todas as notícias, por exemplo, essa daqui é do Instituto Federal Farroupilha, mas quando vocês criarem as notícias de vocês, elas já vão estar aparecendo aqui, e aparecendo aqui por ordem de atualização, né? Quando se cadastra, vai aparecer na capa da rede Integra do MEC. Então, dando projeção sobre aquilo que vocês têm desenvolvido de inovação e empreendedorismo, vinculada àquele bate-papo que a gente fez anteriormente lá na newsletter, enfim, na web anterior, quando a gente falou de eventos e notícias. Agora a gente vai estar falando de como a gente junta esses eventos e notícias e entrega isso na rede Integra, consolidado do Brasil como um todo. Pessoal, falei bastante, temos ainda 8 minutinhos, fico aberto aí a dúvidas. Aline, fique à vontade, Aline. Oi, boa tarde, obrigada aí pela palestra, pelos esclarecimentos. Rodrigo, eu fiquei com uma dúvida. Você falou, né, que o NIT pode registrar o e-mail para receber, por exemplo, cadastro de novas tecnologias.
nós não sabemos onde que a gente faz isso, porque nós temos tido, né, cadastros, mas quem está recebendo são só as pessoas com, como é que fala? Competências de admin. E a gente quer melhorar isso, né? Queria saber onde que a gente coloca isso, o cadastro do NIT. Excelente, Aline, excelente. Assim, ó, idealmente, vocês não devem dar isso aqui, devem dar para pouquíssimas pessoas esse cadastro aqui de admin. Uhum. Porque o admin, ele não gera notificação por e-mail. Ele simplesmente é uma pessoa meio que onipresente e pode acessar todas as funcionalidades do portal. Quando você vem aqui e dá permissão de vitrine, esse daqui vai ser um NIT. Então, todo o gatilho que acontece de acompanhamento de despacho, ele vai buscar dos usuários que estão vinculados a esse perfil. Então, é essa atribuição que vai definir... Hoje, se eu quiser saber, no IFRS, quem é que vai receber os e-mails do NIT lá das patentes, são esses aqui, ó. Filtrei por vitrine. Deixa eu filtrar por vitrine, Rodrigo. Não, deixa eu filtrar só por vitrine. Então, são esses os usuários que recebem despacho, recebem criação de novas tecnologias. Então, ali, ó, tem NIT@IFRS. A gente quer cadastrar o nosso, desse jeito aí. É só entrar aqui e fazer login Espírito Santo, né? É só vir fazer login aqui pelo... deixa eu entrar aqui. Usuários. Vitrine, deixa eu ver quem é que tá aqui. Esses usuários devem receber e-mail. Se não estão recebendo e-mail, a gente vai ter que ver. Eles estão. Só que o nosso desejo seria cadastrar o e-mail da agência. Igual tá lá, NIT@IFRS, a gente quer colocar GIFs@IFES. É só vir aqui, ó. Vocês não se logaram com o e-mail da GIFs? Não, a gente uma vez tentou e não conseguiu. Agora pode? Pode. Qualquer e-mail @IFES tá valendo. E aí atribui como atribui para qualquer usuário. Graças a Deus. Tá bom. E dá para aliviar, porque você tem um monte de gente deve receber e-mail com vocês, então o ideal que nem eu mostrei ali, ali tem o provedor adjunto ali, o Eric, o Anderson, que é do escritório de projetos, e o NIT, só. Então são só eles, a gente não manda para muita gente. É só se logar ali, tenta depois, qualquer coisa, se não der, tu me fala ali que a gente dá um jeito. Mas ele é um usuário qualquer. Tá, é só para filtrar mesmo, para não ficar todo mundo recebendo os mesmos e-mails. E, Aline, isso aqui é importante também, ó. Então, se vocês... daqui a pouco vai um monte de e-mail com um monte de gente em cópia. A questão lá por exemplo, se o, sei lá, vou pegar um usuário aqui qualquer, né? Então, por exemplo, se o Hilário vem aqui e por exemplo, ele é vitrine, mas ele não quer receber e-mail, não quer ser copiado, ele vai lá, ele se autentica aqui na notificação e só desabilita, ó, eu não quero receber da vitrine. Isso, a gente já teve reclamação quanto a isso. A gente nem sabia que tinha essa funcionalidade. Daí se o pessoal reclama, tem muito e-mail, fala, porque hoje no e-mail aparece lá no rodapé, ó, tu não quer receber, acessa lá a central de notificação, a gente tenta orientar, mas eu acho que essas lives aqui elas vão ser muito mais efetivas para essa finalidade. A gente não quer importunar, né? Então quem quer participar vai receber. Obrigadão, viu? Valeu. Imagina. Pessoal, é importante, né? Mais alguém, gente? Mas isso é fundamental, né? Não. Quando vai usar que começa a aparecer as demandas, né? Como essa que a Aline comentou. Então, é fundamental explorar a ferramenta, pessoal. Acho que esse é o ponto principal. E esse é o momento que nós pensamos justamente para essas dúvidas, como que a Aline comentou, né? Tentar já interagir e já sanar essas dúvidas que vêm surgindo no dia a dia, que vocês vêm vivenciando com o uso da ferramenta. E ali, assim, e todo mundo, né, pessoal? Se vocês, houve reclamação lá da ponta de alguma coisa, fala com a gente, tá? Então, esse tempo teve uma questão também lá no IFBA e IF Goiano também. O pessoal entrou em contato conosco e a gente, em 3, 4 dias, a gente já resolveu. A gente não quer, o portal não é para ser um incômodo, né? Ele tem que ser uma ferramenta que vai apoiar. Então, vão nos acionando. Ótimo, gente. Eu acho que se tem mais alguma questão, alguma dúvida, estamos quase no horário, mas podemos ficar mais um tempinho.
Se tiverem, pessoal, assim, daqui a pouco, acho que daqui 2 semanas a gente vai ter de novo. Se vocês quiserem ir pensando em coisas que talvez sejam interessantes, ou guardem para a próxima reunião, entrem em contato conosco, porque vocês estão vendo, né? A gente fala com pega um ali e pensa de uma forma mais global, porque acho que é uma dor de várias instituições. E todos vocês aí passam por dificuldades, principalmente porque talvez não tenha sistema que resolva esse tipo de ação, e o Portal Integra ele tem esse papel. Então, se tiver algum insight, qualquer coisa, reforço, né? Vamos entrar em contato aí conosco para que a gente resolva isso. A gente está com uma equipe para auxiliá-los. Não, tem uma... Humberto? Humberto, fala aí, Humberto. Por favor, fique à vontade. Bom, boa tarde a vocês aí, obrigado, estão sempre esclarecendo muita coisa aí pra gente e trazendo bons ensinamentos, né? Só para, depois dessa bela aula que vocês deram aqui, né, fazer um reforço também mostrando na norma, né, que nos serve de exemplo essa boa norma que vocês publicaram aí pelo gabinete de vocês, né, fazendo um reforço sobre né, o que nos der de manutenção e tal, em relação à área de competência, quando as pessoas estiverem, né, às vezes preocupadas em ficar recebendo muita notificação. Por outro lado, tem aí, vamos dizer assim, a divisão de competências, né, temos esse, né, vamos dizer assim, sabe, temos essa preocupação de ver que para cada, né, digamos, né, para cada ambiente a gente pode ter, né, alguns outros envolvidos aí, né, não só para o NIT, mas para outras ambiências. Se vocês puderem comentar rapidinho, fazendo alguma menção nessa norma, né, para a gente até ter um reforço positivo de persuasão, né, com os nossos pares aqui, eu agradeço. Deu para entender aí, não? Eu acho que sim, Humberto, se eu não tiver, tu me corrige, tá? Mas, assim, ó, uma questão que você levantou que eu acho que é fundamental, né, pessoal, é essa questão de que quem é que emitiu a normativa, né? Hoje, a nossa normativa, ela foi emitida pelo gabinete. Então, ela está vinculada ao gabinete do reitor, é o reitor que assinou a normativa, né? E aí, ela, pelo fato da natureza do programa, ela perpassa as questões de ensino, pesquisa, extensão, ou das pró-reitorias, de alguma pró-reitoria finalística, mas é uma questão institucional, é o uso institucional da plataforma. E uma ação, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui só um pouquinho, uma ação que a gente fez aqui que eu acho que foi bem pertinente, deixa eu compartilhar aqui, e eu não sei se é bem isso que você queria falar, Humberto, mas essa questão que a gente tem um comitê, né, tem uma comissão, aliás, que é responsável pela gestão do portal. Então a gente tem uma comissão aqui... Você está exibindo aí Acho que você não está exibindo no momento. Se você puder exibir. Não. Deixa eu ver aqui. Vou de novo aqui. Eu acho que estava, Humberto. Tava? Tava. Não estou vendo aqui. Talvez tu não está fixado na tela correta. Agora sim. Então, assim, uma questão institucional que eu acho que é relevante para que dê certo é que hoje a gente tem aqui uma comissão de gestão do Portal Integra, que é formada pelo escritório de projetos, que está vinculado ao gabinete, a pró-reitoria de pesquisa, a pró-reitoria de ensino, a pró-reitoria de extensão e a pró-reitoria de desenvolvimento institucional. Então, todas as finalísticas fazem parte do pensar do Portal Integra dentro da instituição. Ela não é da pesquisa, ela não é da extensão, mas ela é um sistema institucional para lidar com uma informação que é institucional. Assim como projetos podem ser de ensino, pesquisa e extensão, cabe uma decisão coletiva, que a gente tem uma comissão também que é coletiva. E aqui a gente tem, nessa parte aqui, é uma questão bastante importante, que é quais são os papéis que hoje podem utilizar, quais são as atribuições que a gente pode dar ao usuário quando ele se autentica no portal. Então, esses daqui são os principais papéis que a gente tem, e com base nos papéis, a gente diz, o visitante, ele pode fazer isso aqui. Então, aquilo que eu comentei no início, né, um ponto de largada é quem é que acessa o portal e quem acessa o portal, o que pode ver. Então, uma pessoa não autenticada, ela vai poder ter acesso a essas R funcionalidades.
Então ele vai poder ter acesso a um conjunto X de funcionalidades. E depois a gente vai especializando, né? Então se a pessoa se autenticou, é um usuário, então ela é um servidor autenticado, ele vai poder fazer algumas coisas a mais. Se ele é administrador, ele vai poder fazer muito mais coisas a mais. E aí a gente vai especializando. E a grande questão aqui também, outra grande questão que eu acho no portal é isso aqui, né? Então principalmente com a LGPD, com a responsabilidade sobre os dados, né? Se alguém quiser ter um determinado papel, ele tem que preencher um anexo, enviar para a comissão, e assinado pela chefia imediata, e a comissão vai deliberar sobre aceitar, atribuir ou não, né? Ou sobre atender a solicitação ou não. Então a gente tem todo um processo e uma responsabilidade, por sua vez, do colega, que ele vai estar colocando os dados de um laboratório, os dados de uma, enfim, publicar alguma informação. Não sei se era isso, Humberto, de certa forma isso sim. É porque a gente, né, por exemplo, aqui no Instituto eu comecei a conversar com o pessoal do gabinete. Estão na dúvida se solta a normativa pelo gabinete ou pela Prodi, né? Uhum. E no momento eu até acho assim, se a Prodi quiser encampar, não tem problema, né? Porque, eu acho que quanto mais forte, né, vem da demonstração de um gabinete do reitor, né, envolvendo né, todas as áreas, melhor. Mas se a Prodi está fazendo, né, claro, com todo o envolvimento do pró-reitor lá, da pró-reitora, e o reitor, né, claro, chancelando isso tudo, gente, para mim, o que eu fiquei até um pouco preocupado, e já conversei com eles lá, era não ficar um esforço, vamos dizer assim, desequilibrado, mais da PROEX ou mais da PRPPG, e sim o esforço, né, de todas as ambiências possíveis. E aí, que esse esforço a gente consiga demonstrar, né, com essas áreas de competências sendo muito bem delimitadas, mas o que você já mostrou aí, de certa forma, traz esse reforço para a gente ir aprendendo isso, né? Obrigado. Valeu, Humberto. Obrigado. Ótimo, Novo. Eu acho que encerramos aqui, então, hoje, para ficar no nosso horário, né? Reforçar o que o Novo comentou. O pessoal da equipe aqui do Integra está sempre à disposição, né, Novo? Eu acho que é importante também, sempre que vocês tiverem necessidade de discutir algum tema que possa ser objeto para nós tratarmos em momentos como esse, né, ou fazermos programações futuras, etc. A ideia é justamente também, com esses momentos, atender demandas, pessoal. Atender demandas, seja para novas funcionalidades do Integra, né? O Integra está em constante evolução, e não é brincadeira isso, ele está em constante evolução mesmo. Eu tenho uma equipe que está trabalhando arduamente nesse processo de desenvolvimento do Integra, então praticamente a cada semana, 2 semanas, nós temos novas funcionalidades, atualizações. Então, isso também é um momento para isso, pessoal. Fique à vontade para trazer demandas. Eu acho que o Integra evolui com essas contribuições. E ele evoluiu muito nos últimos, desde quando foi criado até o momento, graças a essas contribuições das diferentes instituições que foram adotando o Integra desde a sua criação aqui no UFRS e sua expansão aí para praticamente toda a rede federal. Então, esse é um dos objetivos também desse momento, dessa conversa que nós temos com o pessoal que está interessado e nas demandas em relação ao portal Integra. Não, quer encerrar contigo? É isso aí, não, só, novamente, sim, a gente ficou muito feliz aí com a presença de vocês, da participação, sintam-se sempre super à vontade, né, para entrar em contato conosco. Dando um spoiler, eu acho que na próxima a gente vai estar falando dos grupos de pesquisa, estamos trabalhando com toda essa sincronização, vai ter uma evolução bastante grande, né, de correlação de dados de grupos de pesquisa, agora não aquela informação rasa que a gente tem, mas detalhada, então, dando um spoiler do que provavelmente vai ser a próxima web, vai ser para tratar sobre isso. E eu acho que é isso, né, pessoal? Desejar uma ótima semana aí para todo mundo e seguimos à disposição. Uhum. Tá? Exato, gente. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.